neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Abrigado em meu Jesus, conforto e paz terei, ainda que surja em seu furor o mal não temerei. Cristo é o refúgio amigo sem igual, que me sustém a mão. Fonte real de puro amor, manancial de luz, o meu resgate assegurou quando expirou na cruz. Cristo é o refúgio certo que abranda o coração, sublime amigo sem igual, que me sustém a mão. Cristo é o refúgio certo. Quando Jesus Cristo é apresentado como Salvador, como refúgio, como abrigo verdadeiro, devemos nos lembrar que
nós só podemos encontrar este Salvador, este abrigo certo na Palavra de Deus. É necessário que tenhamos uma fé dada pelo próprio Deus na Sua Palavra. E além disso, que Deus aceite aquela fé que Ele próprio nos deu em Sua Palavra. Ele deu a fé a Abraão e depois Ele deu um sinal a Abraão que havia aceitado a sua fé. Muitas pessoas têm fé na Palavra, mas não têm o sinal de que Deus tem aceitado a sua fé. Isso é o batismo do Espírito Santo. Se você vive através da Bíblia, Deus viverá através de você. Resultado: o seu espírito nunca discorda com o que Deus disse. Agora, se o seu espírito discorda com o que Deus disse, então você não está vivendo através da Bíblia. E se você não está vivendo através da Bíblia, Deus não está em você. Você não está no abrigo seguro. Você não está em Cristo Jesus. Se o seu espírito discorda com as Escrituras, começando pelo seu batismo, conforme os apóstolos obedeceram Mateus 28:19, isso prova que você não está na Bíblia. E se você não vive através da Bíblia, Deus não vive através de você. Se o seu espírito discorda quando a Bíblia diz que devemos vestir com pudor, com honestidade e demais coisas na ordem da igreja, se o seu espírito discorda e busca interpretações que facilitem, que combinem com a sua concupiscência, com seus próprios pensamentos, isto prova que Deus não vive através de você. Isto porque você não está vivendo através da Bíblia. Nós temos outra coisa profunda, é que um pequeno desvio da palavra é um passo fora de Cristo. As pessoas vivem cantando e testemunhando que amam a Deus, mas veja o que acontece com elas. Elas vão à igreja, se são pentecostais, elas gritam, regozijam, cantam e têm um grande tempo emocional. Se são os tradicionais falados, modernistas, vão ali, tem aquele culto fúnebre, espiritualmente falando, mostrando o estado de suas vidas espiritualmente falando, e voltam caminhando como sempre para o mundo, para o mundanismo. Mas vejam que simplesmente estamos observando a verdade acerca do verdadeiro cristianismo. Lembremos-nos das duas faces do cristianismo. Uma é intelectual, uma pede razão para os sentidos, para o intelecto, para a mente, mas a outra é uma experiência experimentada com Deus, e leva então o pecador a viver através da Bíblia. Desde então, ele não é mais um pecador, porque tendo o Deus impecável em si, ele não pode ser mais um pecador, disse São João. Mas nós temos ouvintes com bastante precisão, porquanto disto depende toda a nossa salvação. Disto depende a nossa vida eterna. A nossa escolha determina o nosso destino. Se estamos caminhando com Deus, Deus nos tomará para si. Mas se não estamos caminhando com Deus, Deus não pode tomar-nos para si. Se não estamos caminhando de acordo e o nosso espírito se rebela e procura interpretar as Escrituras a nosso bel prazer, através dos doutores que temos amontoado
conforme as nossas próprias concupiscências. Se os doutores são ensinadores, instrutores religiosos, eles são amontoados nesta era, disse São Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, conforme as próprias concupiscências daqueles que, não suportando a sã doutrina, isto por terem comichão nos ouvidos, então amontoaram tais doutores, tais ensinadores para si. Melhor fora que deixassem Deus, que não falassem mais em Deus e não se ocupassem com as coisas de Deus. Melhor fora, segundo o profeta de Deus, que nunca dirigissem um culto a Deus. O que teria sido muito melhor para Caim, se ele nunca tivesse dirigido um culto a Deus. Porque foi justamente na diferença do culto que o diabo, seu pai, implantou no seu coração aquela ira tremenda de matar a seu irmão Abel. Foi justamente na diferença do culto que o mesmo pai de Caim entrou no coração da falsa igreja durante as eras, e ela derramou o sangue dos cristãos verdadeiros. O ódio religioso é o pior que existe. Ele é assassino, ele é cruel, ele leva o Estado a praticar coisas que jamais praticaria. Herodias levou a Herodes praticar o grande crime de mandar amputar o pescoço de João Batista, coisa que ele não faria se a mulher não estivesse lá com ele. Acabe nunca teria entrado pelo caminho que entrou sem que a mulher estivesse lá com ele. O imperador Constantino nunca teria entrado pelo caminho que entrou se a igreja não tivesse casado com ele ilicitamente. Veja, nunca teria havido uma perseguição à igreja se a falsa igreja não estivesse lá de mãos dadas, incitando as leis e demais coisas, mesmo de uma maneira escondida, encoberta, contra os verdadeiros cristãos. Isto foi o que ela fez desde o princípio, através de Caim e através da história da igreja. Durante os séculos, e ele nunca mudou, ele sempre é a mesma coisa. Mas o que quer fazer o diabo é tirar as pessoas da palavra de Deus. E quando há uma diferença de culto, eles trabalham intensamente dia e noite para uma unificação, para terem o mesmo culto. Mas que dificuldade terão nisto, uma vez que têm as mesmas modas, os mesmos costumes, as mesmas diversões mundanas, os mesmos pareceres? Que diferença faz prostrar ali diante de um ídolo ou dirigir um culto formal, interpretado intelectualmente a Deus? Que diferença faz isto? Já estão unidos socialmente falando, já estão comendo no mesmo prato ao mesmo tempo. Suas mulheres não têm diferença alguma. Seus costumes são os mesmos. Estão comendo no mesmo prato, na mesma gamela. Isto é certo, estão comendo do mesmo pão que Satanás tem amassado para eles. Isto por quê? Por causa do desvio da palavra. E não pense você que uma pequena inclinação no rifle possa significar menos do que errar o alvo. E agora o que interpreta a teologia acerca do pecado? O que ela diz, tecnicamente, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Mas devemos saber que uma pequena inclinação do rifle nos leva a errar o alvo. E um pequeno desvio da palavra é um passo fora de Cristo. Está tudo perdido. O melhor que nós fazemos é nos humilhar e nos prostrar diante de Deus e pedir misericórdia, se é que ainda há tempo de clamarmos por ela. Raabe, com tempo ainda, enquanto madames estavam lá nos seus clubes,
nas suas lojas, nas suas boutiques, nas suas casas de moda, nos seus banquetes. A meretriz Raabe estava ali alcançando a misericórdia de Deus. O juízo rondava a cidade. E as muralhas que eles haviam levantado ao redor daquela cidade, pensando que com aquilo eles estavam muito seguros, ruiriam e elas próprias cairiam sobre eles, as massacrariam. Isto é certo. Essa barreira, estas muralhas que eles têm levantado, têm se tornado em juízo para eles, têm destruído a si próprios. Mas o bom, que em tempo nós clamássemos, somente mais uma vez, Senhor, como Sansão clamou. Sansão clamou somente uma vez mais, Senhor, que eu morra para estas coisas que eu não vejo já há algum tempo. Eu morra para tudo isto que antes me embelezou e me engraçou. Eu morra para essa beleza de Dalila, para essa aparência sensual, atraente. Dalila representa a igreja atraente, de seios agudos, de poder, de astúcia. Mas Sansão perdeu a visão daquela sensualidade, teve os seus olhos furados, perdeu a sua força na verdade, e oxalá que a força de todos acabasse totalmente, e que eles não pudessem fazer nada mais, em nome de Jesus Cristo, que eles não pudessem curar o enfermo, e nem tampouco pedir um testemunho para fazer uma propaganda de si mesmos em torno da cura divina. Oxalá que perdessem as forças e caíssem em perfeita debilidade. Ninguém pode sentir o desvio da sua espinha antes de pegar um peso. Ninguém pode sentir o desvio da sua espinha antes de sentir as dores. Ó igreja, quando você vier a sentir o desvio da sua espinha dorsal, não seria tarde demais? Na hora de pegar o peso, as provas, as lutas e vencer a Satanás pelo poder da palavra, você está sem espinha, você está sem espinhaço, para combater o pecado e para expulsá-lo no nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode expulsar demônios, pode expulsar enfermidades das pessoas, mas não pode expulsar de si mesma. Isso aí vem a cumprir justamente aquilo que Paulo disse, combatendo os ídolos e cometendo sacrilégios. Mas saibam todos que esta palavra que o mundo corre dela hoje, a julgará naquele dia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiu-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ela as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículo 11 e 16. Oh, que desfile, que cortejo,
Que pujança! Aquele que outrora estava humilhado, com os olhos tenros, olhando para o pobre moribundo, para os pobres pecadores, crucificado, olhando para os seus próprios algozes, com olhar de misericórdia, agora virá montado num cavalo branco, com vara de ferro, regerá as nações, imponentes, jactanciosas, orgulhosas, empregadas em progressos pecaminosos. Para progredir tem que passar por cima da palavra de Deus, tem que negar a palavra de Deus. Então esse progresso é diabólico. Para progredir tem que desrespeitar a fé das moças e dos moços que querem viver para Cristo. Para progredir tem que se sujeitar à imundície, ao pecado, à vulgaridade. Oh, nações! Vocês serão regidas com esta mesma palavra que vocês fogem dela hoje e a odeiam. Aqueles que têm vivido a palavra de Deus julgará todas as nações que têm a rejeitado. Vocês têm amontoado doutores para si, intérpretes das Escrituras para si, esquecendo-se de quem é o verdadeiro intérprete das Escrituras. Quem é o verdadeiro intérprete da palavra? É o próprio Deus. Deus é seu próprio intérprete. Quando os americanos estavam assassinando os índios, acabando com tudo aquilo, com o búfalo, e destruindo tudo para progredir, o que fizeram eles? Amontoaram doutores, teólogos para dizerem que índios não tinham alma, que o índio não tem alma, e por isso podiam ser mortos como bichos. Isto é certo? A história não nega. Não estamos afetando a quem quer que seja. Estamos mostrando o que é o pecado e suas consequências. O desvio da palavra de Deus tem levado homens grandes e pequenos, tem levado nações ao grande abismo. O desvio da palavra de Deus, a rejeição da palavra de Deus, levou Nabucodonosor com todo o seu reino de ouro a pique, a comer com os animais do campo como bicho. E mais do que isso, para o inferno. O desvio da palavra de Deus levou o mundo civilizado antes de Noé a um total juízo, dilúvio. O desvio da palavra de Deus levou os tradicionais da lei de Moisés a trair o juízo sobre si e sobre seus filhos, os judeus sendo feitos sabão de judeus. Gana de homens contra os judeus, mas se esquecem que eles clamaram: caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. Aquilo foi o desvio da palavra, não reconhecer o dia, sua palavra e sua mensagem. E o desvio da palavra nesta era atrairá o fogo. Disse São Pedro: isso aqui não sou eu quem estou falando, é a Bíblia Sagrada, a qual vós temeis. Podem fugir dela, perseguem-na, mas um dia ela virá como vara de ferro, saindo da boca do seu próprio autor, e julgará todas as nações. Apocalipse 19, versículo 11 e 16. Deus os abençoe e que vocês, todos ouvintes, se escondam na misericórdia de Jesus enquanto há tempo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor.
Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eterno Deus, Senhor dos céus, és minha luz e salvação. Eterno Deus, gracioso Pai, sempre o teu nome eu louvarei. A ti entrego meu coração e todo o meu ser. Dá-me paz, real poder e consolação. Eterno Deus, bondoso Pai, meu bom pastor, vem me guiar, vem me proteger, meu dia a dia amparar. A ti entrego meu coração e todo o meu ser. Dá-me paz,
transmitir o amor, louvar sempre o teu nome, a cada instante, a cada dia, real poder sentido do amor, ó Deus, me sustentando a cada instante, a cada dia do meu viver. Testemunhar com vida e transmitir o amor a cada instante, a cada dia do meu viver. A cada instante, a cada dia do meu viver. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. São Mateus capítulo 16, versículo 16 ao versículo 19. Temos lido na Bíblia Sagrada a Palavra de Deus. Ainda em São João capítulo 20, nós encontramos no versículo 23, Jesus dizendo: Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. São João 20, versículo 23. Isso está mostrando que a igreja de Jesus aqui na terra é o seu corpo. Porque aquele que está ligado no corpo de Cristo está ligado nos céus. Mas aquele que está desligado do corpo de Cristo está desligado nos céus. Não é propriamente aquele que está ligado numa organização religiosa, com seu nome num livro de rol de membros de uma organização religiosa, mas aquele que está ligado no corpo de Cristo. É porque ele tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E a essas alturas, esta é a única coisa que interessa ao Filho de Deus. É saber se o seu nome está escrito no livro, não de tal igreja ou de tal outra igreja, mas no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Por isso, ouvintes, nós não devemos querer estar numa meio-igreja que tem parte da palavra de Deus apenas. Nós devemos anelar com tudo que temos estar numa igreja verdadeira, ou então em nenhuma igreja. Nós desejamos ser cristãos verdadeiros, ou então não ser nenhum cristão. Jesus disse que seria melhor assim: ou ser tudo, ou ser nada. Sim, sim, não, não. Jesus disse que nós deveríamos servir somente a um Senhor. Isso faria da igreja uma verdadeira igreja.
Se não fosse as doutrinas dos homens, que começam a facilitar a Bíblia, a vida cristã, para as pessoas, cauterizando as suas consciências. O que significa que, quando chegarem diante do juízo eterno, elas sofrerão uma decepção tremenda ao constatarem tarde demais que elas nunca estiveram ligadas no reino dos céus, mas sim a uma organização religiosa que não serviu para nada mais nem nada menos do que uma cauterização de suas consciências. Então vamos desejar, de coração e de alma, sermos verdadeiros cristãos. E para tanto, é necessário que soframos uma libertação total dos nossos hábitos, dos nossos pecados, de nossos pensamentos malignos, de nossos feitos malignos. Sejamos libertados da nossa negligência em relação às coisas de Deus, em relação à oração e à vida vivida. Seja o que for que temos feito, devemos sofrer uma libertação total. E isto só pode operar através do batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é Deus circuncidando o coração do homem e da mulher que tem aceitado a sua palavra. É o selo do Espírito Santo selando a fé do homem, do crente, na palavra de Deus. Então, nós desejamos uma libertação total, para que então, quando as pessoas entrarem nesta igreja, se aproximarem de nós, elas possam receber tudo quanto elas deveriam receber de Deus. As bênçãos naturais, Deus derrama sobre os maus e os bons, independente da sua igreja, independente do pastor, independente dos seus mensageiros. Ele derrama chuva e o sol nasce sobre todos e o oxigênio está aí, preservando a vida. Ele dá o crescimento dos alimentos, das árvores, das fruteiras, não é? E demais coisas. Mas bênçãos espirituais é somente através de sua igreja, somente através de seu corpo, que é liderado, segundo Efésios capítulo 4, por doutores, mestres, pastores, evangelistas. Deus leva essas bênçãos, derrama as bênçãos da sua palavra através daqueles que pregam a palavra. Portanto, ninguém deveria ir na igreja buscar outra coisa a não ser a palavra de Deus, ser corrigido. Nós deveríamos ir à igreja com a intenção de vermos o que está errado com a nossa vida, não sujeitarmos a igreja à nossa posição social, aos nossos títulos, às nossas famas, à nossa riqueza, nem coisa alguma assim. A igreja deveria estar como um sal, como luz, e as pessoas deveriam ir à igreja somente para serem corrigidas e prestarem assim uma verdadeira adoração a Deus. Não para mostrar vestes, não para fazer de seus corredores uma passarela de desfile de modas e exibição de sexo até. Não para fazer uma demonstração de capacidade intelectual nos discursos. Nada disto. A igreja está na terra como corpo de Jesus. E quando Jesus chegava em algum lugar e que alguém se aproximava dele, com fé algo acontecia. A hemorragia se estancava, a morte era repreendida,
os cegos enxergavam, os mudos falavam, os demônios eram expulsos. Mas também o azorrague de Deus trabalhava para purificar o templo. Jesus não permitiu que a igreja fosse um palco de comércio. Jesus não aceitou o comércio dentro da igreja. Não. Ele tomou o azorrague e virou aquelas mesas daqueles cambiadores, embora estando vendendo coisas da religião, pombas, naturalmente cordeiros, bois para o sacrifício. Ainda que eles estivessem vendendo Bíblias dentro da igreja, Jesus teria virado as suas mesas carregadas de Bíblias e dito: vai vender isso lá fora. A minha casa será chamada casa de oração. Essa é a própria Bíblia. Essa é a própria palavra de Deus. Porque a Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, sendo, portanto, o próprio Deus. Porque o homem não é mais do que a sua palavra. E pela palavra do homem você conhece o seu caráter. Jesus Cristo é a palavra. Então, veja só, se a igreja tomasse seu lugar devido, diz o profeta, e que as pessoas soubessem que a igreja estava ali justamente como um espelho, como um sal, como luz, então a coisa seria totalmente diferente. Para pertencer à igreja de Jesus, não depende de um título. Para pertencer à igreja de Jesus, não depende de capacidade intelectual e nem tampouco de ignorância. Para pertencer à igreja de Jesus não depende de dinheiro. Depende de ter nascido nela. Depende de nascer de novo. Depende de ser escolhido desde antes da fundação do mundo e ter o seu nome no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Para aqueles que conhecem a Bíblia Sagrada, ora, esta mensagem é simplesmente a exposição da palavra. Ela não poderia nunca ser falsa, a não ser para aqueles que, tendo torcido as Escrituras, tenham amontoado, atraído sobre si um juízo tremendo do engano. E Deus tem enviado o espírito do erro para que eles creiam no engano. E eles estão em suas marchas insuperáveis, que ninguém pode barrar, crendo estar fazendo um serviço para Deus. E isto é verdade, porque veio o espírito do erro e cegou os seus entendimentos. Veio da parte do Senhor e fez com que eles crescem na mentira do dia. Porque se você não crê na verdade do dia, você terá de crer automaticamente na mentira do dia. Agora, quem prefere crer na mentira do dia? A mentira do dia estava representada por Barabás, o homicida, mas aquilo representava aqueles que o escolheram. O caráter deles, diante de Deus, era tão baixo, era tão condenável quanto o caráter de Barabás. Mas vejam se eles quiseram escolher um caráter de Cristo, sendo ele a verdade encarnada. Foram homens pervertidos, foram homens corruptos, foram homens sem inteligência, sem estudo, sem preparação teológica, que escolheram a Barabás? Não, foram justamente eles. Mas a escolha deles mostrou como num espelho verdadeiro a posição e o estado deles diante de Deus. O que o homem tem escolhido, o que a mulher tem escolhido, mostra perfeitamente a sua situação, o seu estado espiritual diante de Deus. Isaías, o profeta evangelista do Velho Testamento, usou aquela expressão terrível, como vendo aquela cena, dizendo: suas mesas estão cheias de vômitos. É o que Deus estava vendo nas suas solenidades, nos seus cultos cheios de ordens sociais, de aparatos humanos.
Ó ouvintes, isso deve nos dar uma sacudida nesse instante. A igreja de Jesus estaria edificada sobre aquela tremenda revelação, e as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela, disse Jesus, e nunca prevaleceu. Quando o diabo abriu as portas para a igreja, o inferno abriu suas portas para a igreja de Jesus, através do imperador Constantino. Veja se elas prevaleceram. Prevaleceram sim, para a falsa vinha, para a falsa igreja. Até hoje existem teólogos que dizem que o imperador Constantino foi o salvo, foi um homem de Deus, foi um instrumento nas mãos de Deus. Como eles estão chamando hoje, feiticeiros de apóstolos de Deus. Não é o mesmo espírito? Não é a mesma coisa operando? Satanás não mudou. Se Jesus não mudou, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Satanás é o mesmo ontem e hoje. Só não é eternamente, porque ele será lançado no lago de fogo com todos os seus súditos. Mas ele procurou abrir as portas para a igreja. E a igreja disse que foi Deus que abriu aquelas portas. E ela continua dizendo, quando lhes encaminha alguma coisa material, ela diz que foi Deus que abriu aquelas portas, para ela crescer mais, para ela se jactanciar mais, para ela se orgulhar mais, para ela amparar mais a posição social dos homens e demais coisas. Bom, Deus está nos abençoando, mas a igreja revelada, a igreja que vê o Pai no Filho, como Pedro viu, rejeita essas portas abertas por Satanás. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas contra ela quem? Seria contra elas? Se fossem elas, qual delas? A mãe ou as filhas? Para a mãe e as filhas, existe um fim especial. Lá está em Apocalipse, a partir do capítulo 17. Para a mãe e suas filhas, há um fim especial. Ela encheu seu cálice de doutrinas fornicárias e deu para todas as nações beberem. Apocalipse 17, eu não estou falando nada de mim, estou falando das Escrituras, da Bíblia Sagrada, que hoje tem monumentos por várias praças por aí. Outrora fora queimada, excomungada e chamado livro do capeta, como foi chamado na minha terra natal, e queimado na porta da igreja. Hoje tem monumentos, hoje leiam a Bíblia, pregam nos carros, leiam a Bíblia, porque essa leitura natural de hoje não tira ninguém de nós mesmos. Mas aqui está a verdade. Apocalipse 17 mostra que ela está sentada sobre muitas águas, o que quer dizer povos, com seu cálice de fornicação, com muito dinheiro, com muito ouro, com muita prata, mas condenada a uma queda terrível. Caiu a grande Babilônia. Mas antes dela cair, houve o eco do anjo. O anjo veio, o mensageiro veio e disse: sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados e para que não incorras em suas pragas. É o povo de Deus, é o povo meu que tem que sair dela. Sair de suas doutrinas, especialmente de sua doutrina mãe, que diz que Deus é 3 pessoas. Você não pode ter o Pai sem ter o Filho, disse São João, que quem tem o Pai tem o Filho. E como você poderia ter 3 pessoas em você? Apenas uma nota para você ter a revelação de onde parte a coisa. Você vê aquela grande árvore frondosa ali, mas veja, nasceu de uma pequena semente. Você vê essa grande coisa hoje aí, esse monstro terrível, esse poder material terrível, nasceu de uma semente, de uma pequena semente nicolaíta,
de um falso cavaleiro que cavalgou num cavalo branco para conquistar os leigos, tirando aqueles que Deus chama por vocação divina da frente da igreja e estabelecendo um meio intelectual para a direção dela. Isso é a doutrina nicolaíta, que significa conquistar os leigos. Mas aqui está a denúncia de Deus nesta hora presente, quando o sol se declina, a escuridão tem tomado conta, raia uma luz no entardecer. Elias levantou a bandeira da verdadeira mensagem, que é a bandeira que o Espírito arvora quando Satanás vem como águas impetuosas contra sua igreja. É melhor que tenhamos Satanás contra nós do que termos suas portas abertas e aceitas inocentemente. Seria como que entrar no laço do passarinheiro e na peste perniciosa. Deus nos guarde, ouvintes, deste grande mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama, o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê flor, ainda que o rebanho meu pereça, eu sempre ao fiel darei louvor. Se for preciso estar sozinha sempre, sem nunca ter alguém para cuidar, temendo amanhecer ainda à noite, teu nome nos meus lábios há de estar. Então me alegrarei no meu Senhor. Perdão, ó Pai, teu servo se exaltou. Tu sabes quantas vezes me faltou louvor, e abrindo a flor meu cântico parou. Mas teu amor é como o orvalhar, e teu favor sempre há de me cingir. De novo então ensina-me a cantar, mesmo se a figueira não florir, mesmo se a figueira não florir, mesmo se a figueira não